Essas imagens que vocês viram há pouco é de uma entrevista coletiva que está ocorrendo neste momento ao vivo lá na Câmara dos Deputados, em que integrantes da oposição se reuniram porque conseguiram então um número mínimo de assinaturas para requerer a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, essa para investigar fraudes no INSS. Eram necessárias no mínimo 171 assinaturas e esses parlamentares conseguiram esse número mínimo, apresentaram já hoje em uma reunião de líderes e o caso será avaliado então pelo presidente da Câmara, Hugo Mota. Lembrando que existem outras 11 CPIs na fila, também com um número de assinaturas mínimo, e o presidente da Câmara disse que irá analisar. A defesa dos integrantes da oposição é de que a CPI do INSS fure essa fila e possa ser instalada primeiro do que essas outras CPIs que já tinham sido apresentadas. Vou então agora acionar a repórter Natália Fruê, que está acompanhando os desdobramentos dessa fraude no INSS. Soube, Natália, muito boa tarde a você, que você vai conversar com vítimas, é isso? Conta pra gente como é que está sendo a apuração ao longo do dia de hoje. Muito boa tarde a você, obrigada por trazer aí as suas informações pra gente no Poder Expresso. Oi, Soane, boa tarde para todo mundo que acompanha o Poder Expresso. Um prazer conversar com todos para dizer o seguinte: a gente está em São Paulo, a maior cidade do país. Eu e os meus colegas Daniel e Nito Lima, a gente circulou pela cidade hoje em várias agências do Instituto de Previdência, do INSS, para ouvir esses aposentados. O que acontece? Tem muita gente ainda com dúvida, como o extrato do que cada um recebe, ele não é físico, não é em papel, né? Tem que baixar o aplicativo para então conferir quanto se recebe por mês. Essa é uma das dificuldades para que esses aposentados e pensionistas possam fazer a conferência do extrato. Inclusive, a própria Controladoria Geral da União, ela diz no seu relatório que mais de 50% de quem foi ouvido por eles e de que não sabia desse desconto não tinha acesso, nunca havia acessado o meu INSS ou desconhecia a existência do aplicativo como sendo o local onde eles poderiam saber quais descontos são feitos. Então essa é uma das dificuldades. A gente foi nas agências, muita gente confirmando que vai até lá atrás de informações para saber e para então pegar uma cópia impressa desse extrato de quanto cada um recebe como aposentadoria. E aí a gente também ouviu, tem casos na matéria que a gente vai mostrar hoje no SBT Brasil, de aposentados que em 2023 e 2024, que eles conferem, sempre conferiram, e eles mesmos se deram conta de que havia algo errado e acionaram os sindicatos. Um deles, o seu Carlos, ele teve descontos indevidos de 2 sindicatos. Primeiro, em 2023, quando ele se deu conta, eles já haviam arrecadado pelo menos R$400, e depois, em 2024, um outro sindicato começou a fazer os descontos em uma parcela de R$77. Aí, quando ele ligou para esses sindicatos, ele liga e um dos sindicatos chegou a induzi-lo a mandar foto e detalhes dos seus dados, porque ele acredita que se ele tivesse mandado essa foto, possivelmente eles alegariam que ele tinha autorizado. Seu Carlos, muito atento, não fez isso, acabou não encaminhando, pediu para que eles parassem de descontar, eles pararam de fazer esse desconto, só que agora o seu Carlos discute e avalia o que fazer, porque o que ele diz é que ele não quer entrar na justiça, ele acha que vai ser muito demorado para ter esse ressarcimento. O fato é que de 2023 e 2024, todos esses descontos que foram feitos, ele não recebeu nada de volta, conseguiu apenas bloquear esses, que novas parcelas fossem descontadas. Então, essa é uma das dificuldades que agora a maioria desses aposentados vai enfrentar. Inclusive, é uma discussão, porque o governo, hoje o ministro Fernando Haddad mais cedo ele admitiu, que o governo vai ter que devolver esses recursos, vai avaliar ainda de que forma fazer, mas a preocupação desses aposentados é que seja algo
muito demorado e que eles fiquem sem o ressarcimento desses recursos. A orientação de advogados especialistas na área previdenciária é sim procurar ajuda jurídica. Por quê? Porque não é só o ressarcimento, Soane, dos valores descontados. Esses pensionistas e aposentados, eles foram lesados, portanto, eles podem requerer e devem requerer na justiça o dobro desse valor que foi subtraído das suas contas, e também eles podem recorrer aí para a justiça para conseguir o chamado dano moral. Há uma discussão porque, dependendo do valor que se tem para receber, ações de 15, 20 mil, pode ser com aquele mecanismo do RPV, que são as requisições de pequeno valor. Por esse método, seria mais fácil e mais rápido para que eles pudessem ter o ressarcimento desse dinheiro. O fato é que está todo mundo ainda esperando essa resposta do governo. O controlador-geral da União, o ministro Vinícius Carvalho, chegou a dizer que a Advocacia Geral da União está ainda vendo como fazer, mas o governo, independentemente de quando começou essa fraude, o governo, ele deve sim uma resposta para essas pessoas. E a gente conversou com muita gente que os R$70, os R$50, eles fazem falta, principalmente às vezes para comprar um remédio, para comprar aquele alimento da cesta básica do mês. Então tudo isso acaba impactando na conta desses aposentados. Soane. Natália, um dos pontos até questionados aqui ontem no nosso chat foi justamente sobre esse acionamento da justiça, que embora seja o ideal, na verdade, para o aposentado, ainda mais que não sabe, de quanto foi esse desconto, de quanto poderia ser esse ressarcimento, quais seriam os caminhos de fato para buscar esse ressarcimento na justiça, mas questionaram essa possibilidade de ter que pagar ali um advogado, ter todo esse transtorno realmente para você recuperar uma coisa que você nem autorizou que fosse descontada aí ao longo dos anos. E claro, você até colocou aí de uma pessoa que teve um desconto de mais de R$70 por mês. Então isso sim faz diferença, em relação a essas pessoas que ganham às vezes entre 1 e 2 salários mínimos. Então, em relação a essa procura das pessoas que você conversou, já teve alguém que se propôs de fato a procurar a justiça, ou as pessoas ainda estão tentando mesmo essa resposta junto ao INSS? Então, Soane, muita gente já tem advogado, até porque já aconteceram muitos desses aposentados, eles nos relatam que em outros momentos, com outros tipos de problemas, de pedir valores a receber, do cálculo da aposentadoria não estar correto, eles já têm esses advogados que fizeram outras ações para eles. Então, alguns deles já têm, mas chama a atenção essa dificuldade deles conseguirem a informação mesmo. Porque nas agências, hoje a gente até conversou com duas senhoras que elas dizem: eu vim na agência, tem uma fila enorme, fiquei mais de 1 hora na fila para conseguir saber se eu fui lesada. Então esse também é um outro problema que o governo deve ficar atento, porque além de ser lesado, ter que descobrir se foi lesado e não conseguir atendimento na agência. Eu mais cedo ainda comentava com a Munize, que é a nossa editora aqui do Poder Expresso, ela falando, a gente comentando sobre esse outro dado que tem no relatório da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União, que é o seguinte, Soane: entre janeiro e maio do ano passado, quase 2 milhões de aposentados, eles foram até uma agência do INSS para requisitar que esses descontos parassem. Eles formalizaram um pedido para que isso parasse. E uma auditoria interna do próprio INSS, da própria Previdência, reconhece que esses pedidos que eles fizeram diante desses descontos indevidos, eles alteraram e impactaram na fila do INSS, que aumentou de forma considerável nesses últimos anos. Então, tudo isso é para a gente ter noção de quando a gente fala do esquema, para além do esquema, é todo o impacto para a vida desse aposentado que contribuiu com a Previdência a vida inteira. A gente conversou, por exemplo, com o seu Carlos, ele tem 69 anos, trabalhou por mais de 30 anos numa das empresas, depois
mais 10 em outra empresa, depois ele botou o próprio comércio e agora com 69 anos ele recebe essa informação dessa fraude bilionária. E aí ele usou uma frase que ela é bem impactante, mas que ela tem um recorte sobre o quão grave é o que aconteceu. Ele disse: Natália, eu estou falando com o advogado, estou conversando com o advogado, mas eu tenho 69 anos. Você acha que eu vou receber esse dinheiro ainda em vida? Ele questionou. Ele disse assim: vou entrar com uma ação, vou gastar com essa ação e de repente vou morrer e nem vou receber essa ação. Então, tudo isso está nesse cálculo que os aposentados fazem e inclusive no cálculo dos fraudadores. Porque como eles sabem que muitos às vezes não vão se dar conta ou na hora de pedir o ressarcimento vão desistir de pedir esse ressarcimento, isso tudo entra para esse cálculo dessa fraude bilionária de mais de 6 bilhões de reais. E aí uma outra informação, Suane, que aí em Brasília, conversando com pessoas daí, do governo, eles dizem que a ordem no Palácio Planalto é tolerância zero com esse assunto, as falas do presidente Lula devem ser sobre tolerância zero, só que o grande impasse neste momento é como é que o presidente Lula vai lidar com essa saída de Carlos Lupe do governo, porque há um entendimento daqueles ministros que normalmente estão mais próximos do presidente Lula, que a situação de Carlos Lupe, é insustentável. O problema é que Carlos Lupe é o principal nome do PDT, o governo é um governo que tem fragilidade no Congresso, então esse é o grande impasse. Como é que o presidente Lula vai conseguir conciliar esse discurso e ações de tolerância zero sobre a fraude no INSS, dependendo de vários partidos, mas entre eles o PDT, que é um partido, sim, dessa base mais alinhada com o Partido dos Trabalhadores, não faz parte do Centrão, mas que já mandaram recados para o Palácio Planalto que o ministro Lupe não pode ser rifado. Então esse é o grande impasse, essa dificuldade do governo e do presidente Lula conseguir conciliar as respostas que esses aposentados esperam, que eles não só esperam, como essas respostas que são devidas, respostas devidas a eles, mas com toda a questão dessa movimentação política, do tabuleiro político aí em Brasília, Suane. Isso, sem dúvida, Natália, abriu de fato uma crise no governo e não era para menos, dado o número de pessoas envolvidas, o número de desconto, envolvendo a questão da Previdência, que é um gargalo, que não é de hoje, há décadas, em relação ao orçamento do país. Então, pessoas da cúpula do INSS desviando milhões aí, inclusive das pessoas que mais precisam. Natália Freire, muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Sei que você tem reportagem também mais tarde no SBT Brasil, então a gente vai acompanhar também mais tarde. Quem nos acompanha também por aqui, um ótimo trabalho para você e sua equipe aí em São Paulo. Obrigada, Suane. Um abraço para todo mundo aí em Brasília.